Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos agora concluir os nossos estudos voltados para este letramento do hebraico bíblico. Quero apresentar neste momento as letras do alfabeto hebraico agrupadas. Você vê aqui na primeira linha a letra em hebraico. Na segunda linha, a transliteração, isto é, o equivalente no português. E na terceira linha, o valor numérico. Assim, da direita para a esquerda, temos Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Como sabe, o Aleph mudo, o Bet com som de B, o Gimel com som de G, não de G de gelo, mas G de gato, e o Dalet, som de D. Como nós já vimos, valor numérico, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4. Mesma ideia, segundo grupo. Re, Vav, Zain, Het. O Re, ele é ele é o H, hein? Mas como o H do inglês, house, é mais fraco, tá bem? Mais brando. Vav, Zain, que é a letra Z, o Vav seria a letra V, e o Het, mais forte que o Re. Perceba a semelhança entre o Re e o Het. É a casa. Você tem a parede, tem o teto, mas o Re tem uma janela. E o Het não tem janela. A saída é só por baixo. O Het mais forte é a ideia do Elohim. Lembra? Valor numérico. Re 5, Vav 6, Zain 7 e o Het 8. Tet, Yod, Kaf e o Lamed. Transliterado para o português, o Tet é o T, o Yod, Y, o Kaf é o K e o Lamed, o L. Valor numérico, Tet 9, Yod 10, Kaf 20, Lamed 30. O quarto grupo, Men, Nun, Samek, Ain. Aí você tem aqui a transliteração. Men, M, Nun, N, Samek, S, Ain, muda, igual o Aleph. Valor numérico do Ben, 40, Nun, 50, Samek, 60, Ain, 70. Quinto grupo, P, Tzad, Kof e o Resh. Transliteração, P, a letra P. Tzad, TS, Kof, Q e o Resh, R. Valor numérico, 80 para P, 90 para o Tzad, 100 para o Kof, 200 para o Resh.
Sexto grupo, temos aqui o Shin, que dependendo do lado que se colocar o ponto em cima, se for do lado direito, fica Shin, se for do lado esquerdo, Sim. Esse Shin, SH. Esse Sim, apenas o S. E o Tav, que é a letra T. Valor numérico do Shin, 300, do Tav, 400. Agora veja, se for colocado o Dagesh dentro da letra, pode-se modificar a sua pronúncia. Você vê aqui o nome da letra, a transliteração e sem o Dagesh, como fica. O Bet, sem o Daget, Vesh. Aí você tem aqui o Gimel, com ou sem, o Dalet, com ou sem, e o Kaf. O Kaf, ele vira um som gutural, bem? Um H muito forte, né? O P, ele vira um F. E o Tav continua. Aí a prática, né? A leitura, a prática, o exercício vai dar maior domínio sobre as letras, né? Aqui você vê algo parecido com o grego, que existe uma diferença em algumas letras se ela aparecer no sofit, isso é, no final. Formato normal, no começo ou no meio da palavra, e o formato no final da palavra. Neste caso, o kaf muda, ele modifica-se. O men modifica-se também. O nun modifica-se também. O p e o tzad. Aqui nós temos os sinais maçoréticos. Para a letra A, nós temos aqui ela mais breve e mais longa. Patá, mais breve. Kamet, mais longa. Aí você vê que elas são um traço ou um traço na horizontal, outro na vertical. Nós já exercitamos isso. Acredito que você está chegando nesse ponto agora já letrado, né? Já letrado. Nós vamos terminar o letramento ainda com o primeiro versículo da palavra de Deus. Aqui, o sinal para a letra E. Se for breve, segol, como em pé. Se for longa, serê, como em P. Aí você tem aqui a pronúncia da sílaba. Serê ou segol. Segol, pé. Serê, P. Aqui temos o Hirek Gadol ou o Hirek Katon. Você vê que ele é apenas um ponto embaixo da letra. Pi, breve. Aí, pi, longo. Como que fica o longo? Quando você encontrar o iod. Tem o iod, fica longo. Aqui, o Rolen. O Rolen, que é a letra O. Você tem o Rolen Katuf e o Rolen Plenum. Katuf é o breve, po. E você tem aqui o po longo, bem? Você pode perceber que ele é um ponto em cima da letra. Ele é um ponto em cima da letra. O Rolen. Aqui nós temos a letra U, no caso o kibbutz, que vai embaixo da letra. É um U breve. O kibbutz é um U breve. Se for um U
longo, você tem aqui o shurek. O shurek, como você está vendo, vai ao lado, mais em cima. Ao lado, não em cima da letra, mas ao lado dela. Aqui, o Sheva, como nós vimos, que vai embaixo das consoantes. Você tem ele simples, composto com kamet, composto com patá e composto com segol. Se for com o segol e se for com o patá, a reduzido. Se for com kamet, você vai ver que ele fica mais prolongado. Ó, tem até aqui alguns exemplos aqui para a gente poder ler. Eu vou deixar isso aqui para você, para a gente poder avançar para esse momento da nossa aula. Nós estamos lendo o primeiro versículo da palavra de Deus. E acredito que você já consegue ler a linha de cima. Bereshit bara Elohim. Elohim. Bereshit bara Elohim. E agora nós vamos trabalhar o Hashamayim ve'et Haaretz. Lembrando nós vamos trabalhar, né? Essas duas palavras aqui, o it e o ve'et. Vamos lá? Olha eles aqui. É a segunda parte ou a segunda linha do primeiro versículo da palavra de Deus. Et Hashamayim ve'et Haaretz. Nos dois formatos que você pode ver aqui. Já ele transliterado ou então ele com os sinais maçoréticos. Aos poucos, vamos lá. Você já reconhece o que nós temos aqui? A letra muda, o Aleph e o Tav. Aqui, o Tsere, que é aquele E, né? Portanto, o que nós temos? It. Mas nós observamos que esse it, ele não tem tradução. Aparece na frase, mas não tem como traduzir. Agora vamos para esta palavra aqui. O que nós temos? O Re, o Shin, o Men, que está no meio da palavra, e o Men, que está no fim da palavra. Como nós vimos agora mesmo, algumas letras do alfabeto hebraico, na hora que vai se colocar ela no final, elas mudam a maneira de escrever. E no meio do Men, nós temos o Yod. Sempre nós vamos lembrar, né? Nenhum Yod se ocultará da palavra de Deus. Aqui nós temos a letra A ou Patá. Nós temos o Kamet, que também é a letra A. Temos o Patá, que também é a letra A. O Hirik, que é a letra I. E não esquecendo que este Shin, ele tem o som de X. Por quê? Porque a bolinha está do lado direito. Agora, o que nós lemos? Nós lemos o Ra, Shá, Ma e I. In. Quando você tiver o Yod e o Hirek, você vai lembrar que você vai prolongar a pronúncia, né? E quando você tiver o In no final, significa que nós estamos aqui no plural. Hashamayim. Aí vamos para essa particularidade do Vav. A conjunção Vav é frequentemente deixada sem tradução quando começa uma sentença ou cláusula, ou quando aparece dentro das formas verbais sequenciais, verbo sequencial perfeito e verbo sequencial imperfeito. Além disso,
A conjunção é frequentemente adicionada entre cada item de uma lista no hebraico bíblico, mas em português o vav não é traduzido para cada item. Você tem aqui o vav, você tem o aleph, o tav, e aqui está o vav, sem tradução, como o aleph e o tav, que a gente acabou de ver aqui, e para seguir a nossa sequência. Veja aqui. Re, aleph, resh, tzad, kametz, kametz, segol, haaretz. Pronto, conseguimos terminar o estudo do primeiro versículo da Bíblia, aonde no princípio criou Deus os céus, Hashamaim, e Haaretz, a terra. Haroldo de Campos procurou captar, na tradução para o português, o estilo bíblico, hebraizando as palavras para a língua portuguesa e estampando as suas vibrações originais na interpretação de H. de Campos. O primeiro versículo de Gênesis, o Yom Reshad, literalmente dia 1, aparece como: no começar, olha, ó, tá vendo? Bereshit, a palavra no começar está junto, assim como no original em hebraico. Quem foi que separou? O tradutor, na hora de traduzir no princípio. No hebraico, no começar, tudo junto. Deus, Elohim, Bará, criando. Está no gerúndio. Por que no gerúndio? Porque é ato contínuo. Ato contínuo. No começar, Deus criando, Hashamaim. Olha que interessante. Esse Hashamaim é uma junção do Hashem, é assim que os judeus pronunciam o nome de Deus, Hashem, Hashamaim, com céus. Aí fica assim, no começar, uma palavra só, viu? Deus criando, dois pontos. O fogo, a água e a terra. Por que que o Hashamaim, ele é traduzido como sendo os céus? Por quê? Essa é uma pergunta que não é só você ou eu que vamos fazer. Se faz aos rabinos, para que eles expliquem. A palavra Shamaim é composta de duas palavras hebraicas. Esh, fogo, e Maim, água, junto com o Hash, de Hashem. Deus, fogo e água. Uma tradução para a nossa compreensão, céus, sempre no plural. Aí vem toda a mística judaica dos 7 véus, ou dos 7 céus. Bom, chegamos então ao final. Olha aqui, só em hebraico, sem a transliteração. Procura você fazer a leitura agora, quantas vezes for necessário, e siga mais ou menos essa metodologia para o restante dos seus estudos. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, passando para você aqui a disciplina de hebraico bíblico.